Fala pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 21. Hoje, olha só, daqui pra frente são vídeos difíceis, tá? Do 21 até o 40, realmente são palavras aqui que você vai ver que é sobre leis sociais, sobre construção do tabernáculo. Depois Moisés ele retoma a narrativa aí para a Terra Prometida. Então assim, não são capítulos fáceis, né? Na sua igreja aí é dificilmente que o pastor vai pedir para abrir em Êxodo 21, por exemplo, né? Porque realmente são acerca dessas leis, né? E são muito detalhistas, tá? E são coisas que realmente eram da cultura da época, né? Deus havia acabado de tirar o povo ali da terra do Egito, da escravidão, né? E agora Deus vai organizar todo esse povo, né? Então eu quero que você entenda uma coisa aqui, tá? Não pule o capítulo, realmente não faça assim, não, isso aqui eu não vou ler, não. Não faça isso, porque a palavra de Deus ela é completa, ela é perfeita, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa disciplina. Então não existe aqui capítulo que você fala, não, isso aqui é besteira. Não existe. Toda a palavra de Deus ela é perfeita, ela é completa. E você, para entender melhor ainda, isso aqui foi o próprio Senhor que estipulou para o povo de Israel. Então a gente vai aprender o básico do básico, tá? Caio, mas eu gosto da parte histórica, eu gosto da parte geográfica, né? Você não vai falar sobre nada disso? Eu vou falar para você que eu não vou conseguir, tá? Porque realmente eu tenho muita dificuldade na parte histórica, na parte geográfica, e eu vou te recomendar assistir a pregação do pastor Augustus Nicodemos sobre esse capítulo, tá? Então você escreve lá, Êxodo capítulo 21, Augustus Nicodemos, que vai aparecer para você, são pregações de 40, 50 minutos, né? E ele vai explicar muito melhor do que eu a parte detalhista, né? Sobre as leis, né? Sobre realmente a questão dos servos, a questão ali das consequências, né? O que eu vou fazer com você aqui? Uma parte mais prática, para a gente realmente aprender aqui com isso, né? Aplicar no nosso dia a dia e fazer uma reflexão com o Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 5, onde o Senhor Jesus ele vai falar, né? Os seus eu, porém, vos digo, né? Se você fizer essa ligação lá, você vai entender, tá? Que realmente tudo que está escrito aqui, né? Foi para uma organização da época, mas quando o Senhor Jesus veio, ele deixou vários e vários, né? Eu, porém, vos digo, né? Ele faz a ligação com o Antigo Testamento para o Novo, né? Para você entender como que Deus teve que criar leis naquela época por conta da mudança de terra do povo, da questão de cultura e tudo mais, mas depois que o Senhor Jesus veio, organizou ainda mais nossa vida, nosso coração, e aí fica mais fácil alguns detalhes para a gente entender, tá bom? Então vamos lá, vamos conversando aqui aos poucos, tá? O capítulo 21 é dividido em duas partes, as leis acerca dos servos e dos homicidas, e depois as leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa, tá? Só uma introdução aqui para você. Tem que entender que o pessoal que estava lá na terra de Gósen, né, aqueles 2 milhões em torno de pessoas que viviam lá, eles não eram tudo da mesma hierarquia, todo mundo igual, da mesma forma, trabalhava do mesmo jeito, né? Não, tinha lá dentro a sua hierarquia. Então tinha pessoas com condições financeiras maiores, famílias maiores, né? Outras pessoas que serviam, tudo isso lá dentro. Mas, querendo ou não, a nação de Israel servia a nação do Egito. Por isso que Deus veio libertar o povo de Israel para agora ser povo único do Senhor, né? E a partir de agora você vai ver que nos capítulos seguintes, né, construção do tabernáculo e tudo mais, você vai ver que Deus ele vai criando, elaborando ali o seu povo, né, para o andamento da história. Bom, o que a gente precisa entender esses pontos aqui, né? Teve uma mudança drástica de terra. Foram 400 anos ali na terra de Gósen, né? E agora, né, Deus está levando para uma terra prometida. Então Deus tem que organizar a sociedade israelita de acordo com essas regras e com essas leis. A gente sabe que todo aquele povo, obviamente, tinha pecado no seu coração, né? Assim como eu tenho, você tem. Então, esse povo, por natureza pecaminosa, em algum momento ia cair, em algum momento ia fazer alguma coisa, como já tinham feito, né? Reclamado, né? Murmurado a questão das coisas, né? Mas agora a questão social dentro ali de onde eles estavam vivendo, realmente influenciava total. Então o que acontece? Deus começa a colocar algumas regras, né? Algumas leis. E a primeira aqui, para você entender, né? Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá de graça. Então, peraí, você está falando assim, mas peraí, servidão? Acabou de sair de uma servidão, tá indo para outra? Isso é para provar para você que realmente havia pessoas que tinham essas condições de comprarem servos, né, ali dentro, mas Deus estipulou regras
regras para tanto beneficiar um como beneficiar o outro. Se você for lá no versículo 5, por exemplo, que aquele servo, né, que acabaram o seu tempo de servidão, mas fala assim, mas eu quero viver com o meu senhor, com a minha mulher, com os meus filhos, aí eu não quero ir embora não, né? Ponto final, ele ia viver com o seu senhor para sempre, né? Entre aspas ali, né? Enquanto eles estavam vivendo na terra. Então Deus estipulou algumas coisas, tanto para o bem, né, daqueles que já continham, né, os seus bens e tudo mais, quanto para aqueles que não tinham, né? Eram muitas pessoas, muitas realidades, né? Muitas histórias de vida lá dentro também, né? E hoje em dia não é diferente, pessoal. Na nossa sociedade que a gente vive, tem pessoas, né, de todo quanto é tipo de trabalho, né, todo quanto é tipo de história, que se a gente for parar para escutar as histórias das pessoas, cada uma que você fala, meu Deus do céu, né, eu achava que a minha história era assim, mas olha dessa pessoa, né, então a gente tem que respeitar isso, pessoal, né, hoje nós vivemos de uma outra realidade, mas a palavra de Deus é para todos, né, e as leis do Senhor, né, a palavra de Deus também é para todos, né, então o importante é a gente saber aplicar isso no nosso coração e também passar adiante a palavra para essas pessoas, né, com histórias de vidas diferentes, né? E que Deus, ele utilizou de uma boa estratégia, né, para abençoar de várias formas e criar a sua sociedade ali, né? Você vai ver também, né, com o passar dos versículos, né, a questão daqueles, né, que vão acabar cometendo homicídios, né, desrespeitando seus pais, amaldiçoando seus pais, né? Então a gente tem que entender um outro detalhe também, né? Toda ação gera uma consequência, tá? Então isso que você precisa entender também, tá? Todas as consequências de cada ação aqui que foi tomada, né, precisa ser paga, precisa ser feita, né? Então quando alguém falhasse, não era só pedir perdão, não era só pedir desculpa, né? Então às vezes aconteceu alguma coisa com os animais das outras pessoas, aconteceu alguma coisa com a terra, né, como fala aqui de pegar fogo, né, e tudo mais. Então realmente assim, as consequências tinham que ser tomadas também, né? Então, poxa vida, você fez isso, né? De propósito ou não, é uma consequência, né? Você fez isso com os animais, é uma consequência. Você fez isso com seus pais, é uma outra consequência, né? E tudo isso relacionado aos 10 mandamentos, né? Isso que é muito interessante. Deus primeiro passou os mandamentos para depois ir explicando as leis aqui, né? Então, eu e você como cristão verdadeiro, né, que a gente tem que buscar a palavra de Deus todos os dias, nós temos que fazer a diferença nessa sociedade aqui, né? O que a gente aplica para isso, né? Que as leis do Senhor, né, a palavra do Senhor, nós muitas vezes conhecemos, mas a gente acaba não aplicando, né? E isso acaba ferindo as pessoas ao nosso redor, né, com consequências que realmente não são legais, né? Então a gente comete erros, como todo ser humano falha, né? Mas a gente não pode viver nesse erro, né? Todas as pessoas, né, que chegaram até o Senhor Jesus, né, o Senhor Jesus deliberadamente, né, falou, orientou, perdoou, mas ele sempre finalizou com a frase, né? Vai e não peques mais, né? Então é uma escolha nossa. Poxa vida, eu caí, eu errei, eu falhei, eu não posso mais fazer isso, né? Você se lembra lá do caso de Zaqueu, né? Que realmente ele se enriqueceu de maneira ilícita, né? Mas quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele simplesmente, né, liberou todo o seu dinheiro, né? Ele deu o seu dinheiro aí, tudo mais, o que ele tinha, né? Por conta desse pensamento que ele acabou pegando ali da lei do Senhor, né? E de tudo que Jesus tinha falado para ele, né? E tantos outros casos que surgiram durante a história. Então, o que é importante para mim e para você entender de tudo isso daqui, tá? Que Mateus capítulo 5, se você fizer essa ligação lá, pode ler também, tá? Mateus capítulo 5, você vai ver as expressões que Jesus usa, né? Ele fala de êxodo, né? Dessas leis que Deus tinha estipulado, mas ele fala: eu, porém, vos digo, né? Ele repete várias vezes, eu, porém, vos digo. Então, se você for ler lá, você vai ver que Jesus, ele não apaga a lei, mas ele mostra um outro caminho que gera uma outra consequência, né? Nós não precisamos mais fazer tal coisa, mas agora faça assim. Você não precisa mais pensar dessa forma, mas você precisa agir assim. Você não precisa... Então Jesus ele vai estipulando isso lá em Mateus capítulo 5. É fantástico você ler Êxodo 21 e Mateus capítulo 5. Faça isso que você vai entender, tá bom? Então, para resumir aqui para você nesses 40 segundos, tá? Essas leis aqui, né, sobre a questão de ferir as pessoas, da própria organização social, de servidão, tudo isso foi para Deus realmente colocar para o seu povo a maneira correta de se viver. E Deus estava provando aí para eles, né? Falou assim: olha, se vocês seguirem esses estatutos, né, vocês serão meu povo, né? Vocês realmente serão abençoados, vocês entenderão o meu plano,
humano, né? E com certeza Deus ele vai estipulando isso. Tem coisa que não é fácil mesmo a gente viver aqui nesse mundo, cumprir tais regras, né? As tentações aparecem, mas todo aquele que perseverar na lei do Senhor, na palavra do Senhor até o fim, será salvo no nome de Jesus, tá bom? Nos vemos no capítulo 22. Um grande abraço, Deus abençoe.